Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. Provavelmente um dos maiores desse especial que eu tô fazendo, onde todo sábado aí eu tô recontando as histórias, os arcos passados de One Piece que eu não trouxe no canal. E hoje nós vamos finalmente concluir Arabasta. Pois é, nós vamos finalmente falar sobre o arco final, onde Nefertari e Bibi tem que fazer a difícil decisão dela de deixar os Mugiwaras, onde a gente vê aí o Crocodile que ele quase coloca as mãos no tesouro dele, na arma ancestral, ou não, né? Tem muita coisa aí pra se debater sobre Arabasta. Também tem a questão aí do fim da Baroque Works, né? O encontro com Ace e várias outras coisas, enfim. Vamos lá, vamos começar falando primeiramente sobre antes de chegar em Arabasta, antes de atracar em Arabasta. Esse vídeo vai ficar gigante, inclusive, peço perdão, tá? A gente tem um encontro com o Mr. Chu, que é muito legal ali, onde a gente conhece mais sobre ele. Ele já tinha aparecido, principalmente quando ele foi atrás do Mr. Tree, só que não deu muito certo. O Mr. Tree meteu o pé, se não me engano, acho que ele levou a Golden Week com ele, eu não tô lembrado agora. Mas ele não consegue fazer a missão dele, então ele volta para Arabasta. Pois é. E com tudo que aconteceu lá, o Chapéu de Palha lá em Drum, né? Ficaram um mó tempão lá, deu tempo de eles se encontrarem sem querer. E é bem legal de ver aqui o Bon Kurei, né? Se divertindo aqui com os Mugiwaras, mostrando o poder dele de mudar sua aparência, inclusive o seu corpo, como a gente vê ali quando ele vira Nami. Danadinho, pois é. E também a gente descobre então que ele é da Baroque Works. Nós não, né? Os Chapéus de Palha descobrem que ele é da Baroque Works. E isso é grave, porque o cara tem capacidade de virar as pessoas. Então ele poderia facilmente se meter ali no meio dos Mugiwaras, no meio de Arabasta, e ninguém iria saber a diferença. Então eles criam ali um plano engenhoso para poder dibrar essa capacidade do Bon Kurei, né? O famoso Bon Clay. Enfim, depois eles chegam finalmente em Arabasta. E mano, o lugar tá todo ferrado. Tá todo ferrado, tá cheio de problema. Principalmente por causa do Crocodile. O Crocodile, ele se estabeleceu ali como Shichibukai. Ele tá impedindo que os piratas, ou pelo menos a maior parte dos piratas, avance ali tente dominar alguma coisa ali em Arabasta. Ele não deixa os piratas ficarem muito tempo ali. Ele ataca, destrói os caras mesmo, é pra matar, é pra acabar com os caras. E ele se faz de herói, né? Olha só, eu estou lutando, né, contra os malvados. Só que no fundo ele é o malvado, porque ele é o responsável pela grande seca que está assolando o país já faz algum tempo, né? Já faz acho que alguns anos, se eu não estou enganado. E isso está gerando muitos problemas, principalmente políticos, porque o rei, que é o pai da Nefertari Bibi, que é o Nefertari Cobra, ele tem que racionalizar a água, né? Tem que racionar a água. E, cara, assim, a opinião pública está sendo jogada contra ele, porque ele é obrigado a fazer esse tipo de coisa para escolher quem vai morrer e quem vai viver. É uma parada muito difícil, saca? É uma parada muito hardcore. E ele tá tendo que fazer isso, e é óbvio que o povo que tá na pior não vai curtir nem um pouco o que tá acontecendo. E também tem a questão aí dos rebeldes, né? Porque enquanto o Crocodile tá manipulando o povo para ir contra o Nefertari Cobra, tem uma rebelião acontecendo também impulsionado também pelo Crocodile, que eles são liderados pelo tal do Koza. Esse cara aí, ele é um conhecido, né, da Nefertari Bibi, eles cresceram juntos, só que ele nunca curtiu muito o Nefertari Cobra. E acontece que com tudo que tá acontecendo, e como o Nefertari Cobra tá tendo que escolher basicamente quem vai viver e morrer, esse cara tá, enfim, né, você entendeu, esse cara tá contra, obviamente, ele instantaneamente, ele se posicionou obviamente contra o Nefertari Cobra. E o Crocodile tá usando essa rebelião principalmente para ter um inimigo para combater, né, para se estabelecer como um herói de fato. E ele quer usar essa opinião política depois, porque depois do que acontecesse na Guerra Civil, depois de acabar a Guerra Civil, ele gostaria, no caso, que o povo escolhesse ele como uma autoridade local melhor do que o Nefertari Cobra. Ele ia tirar o Nefertari por causa da própria opinião pública ali, jogando todo mundo contra o rei. É uma ideia bem engenhosa e estava dando certo se não fosse os Chapéus de Palha. Só que para eles chegarem lá no Nefertari Cobra foi bem difícil. Eles tiveram que dar uma volta
gigantesca. É por isso que esse arco é gigante, né? Porque eles têm que dar uma volta no país que é assim, ridiculamente grande. Mas serve para algumas coisas, como por exemplo, eles encontrarem o Ace, né? O Ace aparece ali durante esse arco e é bem legal, porque é uma continuação daquilo que a gente já viu na parte lá no arco de Drum, que é sobre o Barba Negra. Barba Negra, ele tava lá em Drum, né? Ele deu uma passadinha, pegou o que tinha que pegar e foi embora para outro lugar. E o Ace, ele tá atrás do Barba Negra, ele tá caçando ali o Barba Negra. E também tem a questão de que ele ajuda o Ruffy também contra o Smoker. Pois é, o Smoker retorna nesse momento da história e o Ruffy não consegue lidar com ele, né? Inclusive fica muito explícito que o Ruffy não consegue lidar bem contra usuários de Logia. É quase que um counter pessoal dele. Ele não tem condições ali no início da história de lidar com essa galera. Mas o Ace dá uma ajuda pra ele. E também a gente vê um pouco mais ali dele falando sobre o Chapéu de Palha para os outros integrantes ali dos Mugiwaras, né? Que é bem legal. Bom, também além disso, a gente também tem aí as questões mais, vamos dizer assim, críticas, momentos críticos ali da história, como a briga que o Ruffy tem com a Nefertari Bibi, que é bem legal, onde ela quer salvar todo mundo, né? Só que não dá, e ela tem que aceitar que não dá pra salvar todo mundo. O Ruffy meio que faz ela entender isso. Também tem a louca que o Ruffy dá, que no deserto lá onde ele acaba tendo que lutar contra o Zoro de novo. Pois é. E também tem o encontro entre o Ruffy e o Crocodile. Pois é, o Crocodile aparece e o bagulho é doido, irmão. O bagulho é doido pra caramba. Onde a gente vê que, como o Crocodile é um Logia, né? Não tem o que fazer. É passeio. O Crocodile dá um passeio ali por cima do Ruffy, atropela o cara completamente e, entre aspas, mata o Ruffy atravessando ele com um gancho, né? Depois a gente vê que o Ruffy foi salvo e tal, graças a Nico Robin. Mas foi assim, cara, chocolate. Com chocolate, não tinha o que o Ruffy fazer em nenhum momento. É muito complicado mesmo. Enfim, depois, né, já chegando lá pra capital e tal, tem uma volta inteira, os Mugiwaras são capturados, tem todo um negócio. Ocorre então um novo confronto, entre a galera da Baroque Works e os Chapéus de Palha. Dessa vez o caso é um pouco mais acima, né? Porque, mano, é um momento muito legal, muito tenso também, porque enquanto tá rolando os Mugiwaras contra a Baroque Works, também tá rolando ali eles estarem sendo perseguidos pela Marinha, e também tá rolando a Guerra Civil ao mesmo tempo. É tudo junto, cara, é uma bagunça completa o que tá rolando aqui. Pois é muito louco. E a gente vê cenas memoráveis, cara, são assim, é muito legal. E também vale mencionar aqui também alguns personagens secundários que passam desapercebidos, que é o Igaran, que ele tá vivo de novo, né? A gente descobre que ele tá vivo, o Shaka e o Pio, que eles são, no caso, dois guardas aí muito poderosos. Eles representam praticamente, são os mais poderosos de Arabasta, por assim dizer. E, cara, eles são dois usuários de Zoan, que a gente já tinha visto lá em Drum, né, o Dalton e tal, que ele era fortão e tal, mas, cara, aqui é outro nível, aqui a gente vê realmente os limites de uma Zoan, porque, mano, os caras realmente são poderosos, especificamente o Pio, ele realmente é muito poderoso. O Shaka, ele é mais resistente, eu diria. Eu tô na dúvida quem é mais resistente, porque o Shaka, ele enfrenta o Crocodile umas 3, 4 vezes ali. Ele cai, levanta, parece ter um morto-vivo. O cara não fica no chão nunca fica no chão, pois é um bagulho louco. Mas o Pio, que em japonês é chamado de Piro, pois é, ele tem a Zoan do Falcão. E, cara, é muito louco, cara, o quanto esse cara aguenta. Ele já tinha tomado um tiro, no meio da história ele já tinha tomado um tiro, e ainda por cima, no final, ele carrega um explosivo. Ele voa com uma bomba gigantesca, capaz de destruir a capital inteira, e ele não morre com a explosão a queima-roupa. Ele tava carregando o explosivo, tá ligado? E o cara não morreu. Que porra é essa? Pois é. É daí que vem a grande piada lá do One Piece, que ninguém morre. Cara, se esse cara sobreviveu a isso aqui, como é que alguém vai morrer na história se não for de velho, né? Difícil. Mano, é muito difícil morrer assim, de morte matada. Não dá, mano. Não tem como. Olha a insanidade que o cara sobreviveu. E aí você pode pensar, mas o Luffy também aguenta umas explosões, mas porra, uma explosão capaz de destruir uma capital de um país não é exatamente uma coisa assim que nem os moleques super-humanos do One Piece sobrevivem a isso aqui, cara. Nem os caras mais sobre-humanos sobreviveriam a uma coisa dessa, é insano.
Ou sobreviveriam, né? Porque, né, se o Pio sobreviveu, não duvido mais nada. Tá bom, mas vamos fingir que não aconteceu, não foi tão grave assim, né? Vamos fingir que não foi tão impressionante assim. Enquanto tá rolando isso daí, tá rolando a treta lá então entre finalmente os Mugiwaras e a Baroque Works. E são lutas muito incríveis e também decisivas por alguns aspectos, como por exemplo o Zoro, que tem o melhor momento sem dúvida, já que ele enfrenta ali o seu counterplay, né? O counter pick perfeito para lidar contra o Zoro nesse momento, que é um cara que via lâminas, basicamente. O cara é o Mr. One. E cara, ele é realmente muito brabo. Ele é realmente muito zica ali. Ele dá muito trabalho, quase mata o Zoro. Tem um dado momento que parece que ele realmente perdeu de fato. Mas o Zoro levanta e ele consegue virar o jogo cortando finalmente metal. É a primeira vez que a gente vê realmente ele cortando metal, porque em uns fillers já tinha aparecido ele cortando, só que não era pra acontecer, né? Porque é só agora que ele realmente corta de fato, pela primeira vez. Pelo menos o aço, se eu não me engano, é a primeira vez que ele corta. E é bem curioso aqui de ver que, cara, essa cena é muito parecida, essa e outra cena é muito parecida com o que tá acontecendo em Wano, né, que a gente viu ele cortando o Scratchman Apu, muito parecido com essa cena aqui. Eu tinha falado, inclusive, quando eu falei sobre a cena do Apu, sobre esse corte dele, que é exatamente igual a essa daqui que a gente vê contra o Mr. One. E também tem uma outra cena parecida aqui, que é do Usopp, que o Usopp ele toma uma tacada do Mr. Four, que, mano, é insano, tipo, ele toma um X-Ray do Mortal Kombat, tá ligado? Tipo isso. E é bem engraçado de ver, inclusive, essa cena, que ele e o Chopper estão enfrentando o Mr. Four, a Merry Christmas, e tem um cachorro também, que eu já esqueci o nome, que é o Laçu, se não tô enganado, que ele é um cachorro bazuca, um bagulho meio loucão. Enfim, acontece que o Usopp, ele também toma aqui um golpe que é tipo um X-Ray, né, do Mortal Kombat, lá do primeiro, do 9, né, que lembra bastante também o que acontece com ele quando ele toma a cabeçada da ult, né, também lá em Wano. Então você vê que tem muita correlação até, se você pegar aí o arco de Wano com o Arabasta, tá levemente parecido, tem algumas coisas muito semelhantes, não vou dizer que é igual, mas é semelhante em muitos aspectos. Enfim, e mesmo assim o Usopp e o Chopper conseguem lidar com o pessoal aí da Baroque Works. Bem legal de ver aí o Chopper lutando bravamente aí com os chapéus de palha. Foi difícil, hein? Nossa senhora, quase que ele se ferrou. O Usopp nem se fala, com certeza era pro Usopp ter morrido naquela tacada. É outro também, né? Como assim ele não morreu com uma tacada dessa? Pois é, ainda mais o Usopp, que é tudo frágil. Mas beleza. Também teve outros combates aí bem interessantes, como o Sanji, que ele acaba lutando contra o Mr. Two. E é bem legal, né? Porque a armadilha deles funciona ali, o plano pra não ser enganado pelo Mr. Two funciona. E ele tem uma luta acirradíssima, é muito pegado. Ele teve uma luta muito pegada com o Mr. Two, pois é. Se atracaram bastante ali. Mas no final o Sanji acaba levando a melhor. E foi bem legal, foi um bom combate de arte marcial, sabe? Foi um... Assim, de tudo que acontece no One Piece, porra, foi um momento shonen só de arte marcial, só de chute, porradaria, muito maneiro. Na moral, essa cena foi bem melhor do que eu me lembrava e gostei de ver de novo. Pois é, gostei de dar mais uma olhada de novo. E com certeza um grande destaque aqui vai para a Nami, porque a Nami, ela sempre foi considerada o elo mais fraco ali do grupo, e o Usopp resolveu fazer alguma coisa para ela se defender. No caso, ele fez ali uma espécie de bastão, onde ela podia fazer uns truques de mágica. Basicamente era isso, ela podia fazer uns truques de mágica. A ideia do Usopp era que a Nami pudesse criar distrações para fugir do inimigo. Não é para ela lutar, é para ela ganhar tempo, ludibriar o adversário. Só que a Nami consegue ali numa luta barra perseguição contra a Miss Doublefinger, ela consegue, no caso, usar esse bastão como arma, né? Muito interessante. E esse bastão vai ficar com ela e vai sofrer upgrade, vai ficar uma arma extremamente poderosa, como a gente tá vendo aí durante o restante de One Piece, tá bem legal de ver. E, cara, aqui foi o início, onde ela finalmente tem um poder ofensivo interessante, pra fazer alguma coisa na história, pelo menos agora, nesse primeiro momento. Bem legal. E esse bastão também é bastante útil, depois ele continua sendo bastante útil, inclusive. Bom,
E nós temos que falar aqui então da treta, né? O choque final entre capitão versus capitão tem que rolar, que é o Ruffy versus o Crocodile. Parte 2, porque a parte 1 o Ruffy já tinha perdido, e agora na parte 2 ele usa, o ponto fraco do Crocodile contra ele, que é a água. A gente finalmente percebe aí que a água é o grande ponto fraco, e que, realmente o Crocodile não é um cara que se esquiva muito, né? Ele não tem muita mobilidade. Mas, entretanto, contudo, todavia, chegou perto dele, meu irmão, tu vai ficar seco. E foi o que aconteceu com o Ruffy. O Crocodile quase matou ele de novo, secando o cara. O Ruffy perdeu de novo. A luta tá 2-0. Será que vai ser 7-1? Não é possível? Pois é. E a Nico Robin ajuda de novo o Ruffy aqui. E, cara, inclusive a Nico Robin tava usando o Crocodile esse tempo todo para conseguir ter acesso aos poneglifos, né? Mal sabia ela que depois que ela lesse os poneglifos, o Crocodile faria uma baita de uma queima de arquivo. Inclusive ele estava procurando ali a Pluton, né? Ele não queria só dar o golpe de estado no Nefertari Cobra, mas também ele queria ter acesso à arma ancestral que estava, segundo ele, de acordo com as pesquisas dele, lá no país de Arabasta, e não estava. Pelo menos, é o que o Nefertari disse. A gente não sabe oficialmente. Vale mencionar aqui, especificamente no caso do anime, que tem um episódio filler que o Ruffy, o Zoro e o Chopper, eles ficam presos numa ruína que tem um poneglifo. O poneglifo era para aparecer oficialmente nessa parte em que a Nico Robin tá lendo eles, ali nas catacumbas dos Nefertari. Mas no anime a gente descobre que existe outro, né, um outro poneglifo nessa região aí de Arabasta, no meio do deserto, que acabou sendo ocultado, olha só que ironia, pela areia do Crocodile. Porra, que merda, né? O mundo tem dessas. Pois é, o mundo tem dessas. E vai saber, né? De repente, nesse poneglifo podia estar dizendo alguma coisa sobre a Pluton, né? Nunca saberemos. Enfim, a gente ainda vai ver mais sobre essas armas ancestrais mais pra frente na história, né? Bom, e aí nós vamos para a terceira luta entre o Ruffy e o Crocodile. Dessa vez o Ruffy, inclusive o machucado da primeira luta dele abre, né? Vaza sangue pra caraca, ele fica todo ensanguentado. Mas por incrível que pareça é uma coisa boa, porque se não fosse isso ele não conseguiria socar o Crocodile, já que ele estava sem água, e esse sangue que fica nas mãos dele é o suficiente para ele conseguir socar o pirata. E mano, fez toda a diferença, tá ligado? Vale também mencionar aqui como ele derrota o Crocodile com a tempestade de borracha. Ele sempre dá um jeito de usar ali o que tá acontecendo como um poder novo, né? No caso aqui ele pega a tempestade de areia do Crocodile e usa como se fosse borracha. Bem interessante essa parada aí. O Ruffy tem várias malandragens dessa aí com os poderes dele. Bom, e aí, cara, depois de destruir, moer o Crocodile contra a parte mais sólida ali do chão, ele consegue destruir, acaba a guerra. O pessoal ali, o da Baroque Works, meio que se desmancha aos pouquinhos. Eles conseguem reaver o controle, a rebelião é interrompida, todo mundo descobre que realmente o que estava acontecendo era culpa do Crocodile, né? Então o rei não tinha nada a ver com isso. A opinião pública do Nefertari Cobra restaurada, e parece que final super feliz, né? Mais ou menos, porque ainda tinha a questão de como eles vão sair de Arabasta, porque a marinha, depois de tudo que tá acontecendo no país, obviamente chegou, né? Chegou com força. E pra sair dali acontecem algumas coisas bem tristes, como por exemplo a Nefertari Bibi, que acaba escolhendo ficar no país. Na verdade não é bem uma escolha, né? Porque ela não tinha como abandonar o país nas condições em que estava, não é mesmo? Então ela sempre, no fim das contas, ela ia ter mesmo que ficar. Só que nem a gente, o público, queria aceitar isso, né? Ela já era um Mugiwara, claramente ela era um Mugiwara. Só que ela falou, não, eu vou ter que abandonar o barco por questões aqui, né? Se isso aqui se resolver depois, quem sabe, né? Quem sabe no futuro. Mas, por enquanto, ela tem que ficar ali para reestruturar o país dela. E ela reestrutura junto com o rei, Nefertari Cobra, e também com o Koza. Pois é, o Koza vira aí ministro do ambiente. O cara foi de líder da rebelião, quase destruiu o reino no processo, para ministro do meio ambiente. Pois é, bagulho louco, né? Galera, vale citar aqui também a Hina. Pois é, ela que é uma oficial da marinha muito importante nesse finalzinho aqui de Arabasta, apesar de aparecer pouco.
ela faz algo muito interessante, porque ao contrário da maioria dos marinheiros que a gente vê em One Piece, ela realmente é inteligente e muito perspicaz, usando táticas de marinha realmente para cercar os Mugiwaras em alto mar durante a fuga deles. Pois é, cara, e ela quase consegue capturar os Mugiwaras. Ela tem um poder também diferenciado que ajuda, né, já que ela tem o poder ali de criar umas correntes e tal. Ela tem uma Akuma no Mi diferenciada que faz ali ela poder prender as pessoas, né, com essas habilidades dela. Só que ela acaba só não pegando os Mugiwaras por causa do Mr. Two. Pois é, o Mr. Two, ele se sacrifica no final por causa dessa Hina que aparece aí meio que de última hora pra pegar os Mugiwaras. E, cara, assim, o Mr. Two quase virou um Mugiwara também, vale ressaltar aqui, ele quase vira um Mugiwara. E, mano, insano, assim, é um final, dá umas reviravoltas no final de Arabasta que eu nem imagino. E ainda tem a questão da Nico Robin, que depois de quase morrer para o Crocodile, ela fica lá no navio dos Chapéus de Palha esperando eles, né? Quando todo mundo já tá escapando lá, depois deles conseguirem fugir da marinha, ela sai lá do fundo do navio, como se ela já estivesse lá na tripulação há mó tempão, né? E meio que ela acaba ficando, vai, com eles ali de supetão. É bem curioso de ver a Nico Robin aí. Inclusive o Ruffy não curtia muito ela no início da parada, mas ele acaba suportando, vai, ele acaba deixando ela ficar. Uma menção aí bem curiosa desse final bizarro. E essa Hina, ela quase não aparece na obra, infelizmente, mas ela tem um destaque bem interessante aí como marinheira. Eu achei ela muito inteligente, uma das que chegou mais perto de capturar os Mugiwaras, inclusive, foi ela. Mas, enfim, esse foi o vídeo, deu um baita de um trabalho, espero que vocês tenham gostado, ficou muito grande. Comentem, compartilhem, tá bom? Fale comigo lá na Taverna do Bacon, o link tá na descrição, tá? Tem influenciadores, tem várias pessoas interessantes lá pra vocês conversarem. E eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!